Quero pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Lucas, para lermos em Lucas capítulo 5, de 27 a 32. Enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias, eu quero dizer que é muito bem-vindo o nosso primo Josias. Não é porque ele é de outra igreja que ele é primo, mas é primo de verdade, né? Que Deus esteja abençoando, é uma família realmente abençoada, porque são vários irmãos pastores, né? Pastores reconhecidos e grandes servos de Deus. Deus abençoe. Também Deus abençoe os nossos irmãos que estão visitando aqui. Lucas capítulo 5, do versículo 27 ao versículo 32. Vamos ler. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano, chamado Levi, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com ele à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graças pela tua palavra que foi lida, sabemos que ela é viva, poderosa e eficaz. Pedimos que o Espírito Santo esteja agindo em cada coração dos irmãos aqui presentes e dos irmãos que estão participando deste culto pela internet. Te pedimos, Pai querido, que o Senhor esteja agindo nos nossos corações e me usando aqui agora também, para que a tua palavra seja exposta de maneira clara e objetiva para a honra e glória do teu nome. Amém. Bom, irmãos, eu gostaria de passar antes uma pequena introdução, né? Nós conhecemos muito bem essa passagem, essa história de Levi Mateus, que era um coletor de impostos, que foi visitado por Jesus e que recebeu o seu convite. Mas qual é o pano de fundo dessa história? Nós sabemos que depois do domínio persa, durante o chamado período intertestamentário, que foi um intervalo de 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento, o povo judeu foi dominado pelos gregos, né, pelos helênios, Seleucidas e Ptolomeus. Depois disso, por volta do ano 63, os romanos, o Império Romano já começava a crescer e se expandir. Então chega ali no Oriente Médio, no ano 73, pelo imperador Pompeu, e 63 a.C., e então ele estabelece ali um domínio sobre o povo judeu na região que era a antiga terra de Canaã, a terra de Israel, equivocadamente por alguns chamada de Palestina. Isso ocorreu então em 63, mas nós agora estamos aqui no período de Jesus, nos dias de Jesus, e o império se fortalece ainda mais, o Império Romano continua dominando, e uma das características para ele se manter forte é a cobrança de impostos desses povos dominados. Com Israel não é diferente, com o povo judeu não é diferente. E por isso, toda atividade era tributada e cobrada. Se você acha que é injusto o imposto que você paga hoje, com toda a aplicação, o retorno que existe para você, imagine que naquele tempo os impostos eram cobrados para sustentar a glória do Império Romano, a ostentação e o poder deles, e as grandes guerras que fizeram com que eles conquistassem
todo o norte da Europa, ou melhor, toda a Europa e norte da África. E nós sabemos também que eram tempos injustos, porque a maioria da população ou era pobre ou paupérrima, ou, na pior das hipóteses, a maioria também era composta por escravos. Poucos eram os nobres e os ricos. E nesse cenário, as pessoas então pagavam os seus impostos, fosse pela venda, pela comercialização ou pela utilização das grandes propriedades, das suas casas, pelo comércio e circulação de mercadoria, seria o nosso ICMS, né? Só que de uma forma mais dramática. E eles arregimentavam pessoas, né, os seus funcionários públicos, os publicanos, eram pessoas do povo, judeus, considerados traidores da pátria, porque arrecadavam dinheiro para entregar para os inimigos do povo de Israel, do povo judeu, que eram os romanos. E essas pessoas conseguiam extorquir uma parcela para elas mesmas e, por esse motivo, se tornavam ricas, se tornavam prósperas, às custas desse dinheiro ilícito. Assim como nós vemos o outro exemplo de Zaqueu, publicano também, que era o publicano rico. Tinha duas categorias de cobradores de impostos. Os cabai, que era uma categoria que cobrava impostos de valores altos sobre propriedade, e por se tratar de valores altos, eles não tinham condição de extorquir muito e desviar muito dinheiro, então eles roubavam menos. E a outra categoria de judeus, cobradores de impostos, os morrês, coletores morrês, que fiscalizavam a circulação de todo tipo de mercadoria, extorquiam e tinham grandes margens de lucro. Esses judeus trabalhavam para os romanos e eram muito mal vistos e odiados por todo mundo. Só como exemplo, a palavra publicano, de origem do latim, significa cão público, cães públicos. Ou seja, a pior espécie de gente, aqueles que cobram impostos e gostam de extorquir os seus concidadãos e assim se enriquecerem, fazerem riqueza. Assim era Levi Mateus. No versículo 27, nós vemos lá: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria. Ele disse: siga-me. Depois de quê? Depois disso, o quê? Nós, voltando o texto um pouco antes, nós vamos ver a ocasião em que Jesus está curando um paralítico. Existe uma demanda dos fariseus com Jesus, dizendo, né? Quem é esse que perdoa pecados? E Jesus então mostra que ele não só, para mostrar que ele pode perdoar pecados, ele também cura e faz o paralítico andar. É depois disso que Jesus, passando, vê um coletor, Levi Mateus. Muitas pessoas ficariam indignadas e diriam assim: olha, nem vou olhar para esse cidadão, que ele não merece a graça de Deus, né? São aquelas pessoas que a gente não acredita que Deus pode transformar, que Deus pode mudar, mas que Jesus pode. Jesus saiu, Jesus viu e chamou Levi. São 3 atitudes, e todas 3, Jesus é o protagonista, ele é o principal da cena. E Levi Mateus, ele é o coadjuvante, porque não foi iniciativa dele, mas a iniciativa parte do próprio Jesus, assim como Jesus faz conosco. O homem, na sua natureza caída, na sua natureza pecaminosa, longe de Deus, por si só ele não pode
se voltar para Deus, mas Jesus é quem toma a iniciativa e vai ao encontro. Levi Mateus era também um religioso, porque nós percebemos que pelo livro de Mateus, nós temos cerca de, se não me engano, 99 citações do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Isso demonstra que ele era um conhecedor das Escrituras. E então, no Evangelho de Mateus, nós encontramos uma vasta referência às Escrituras do Antigo Testamento. E, embora fosse conhecedor, talvez não tivesse chegado o momento ainda de ser confrontado por Deus, e Jesus, com a sua autoridade, o confronta para que ele abandonasse toda aquela vida dele pregressa. E ele agora, então, está sentado na coletoria, ou seja, está trabalhando. Ele é um cidadão, funcionário do governo romano, do Império Romano, está ali trabalhando. Jesus o chama, e o que ele faz? Ele se levanta e segue Jesus. Ele abandona e deixa tudo para trás, porque toda aquela riqueza que ele poderia juntar, toda aquela proeminência, embora fosse mal visto pelos judeus, todo aquele poder que ele podia ter, todo o dinheiro que ele poderia ter de perspectiva, ele sabe que Jesus é muito mais e vale mais a pena. Então, ele foi chamado por Jesus, e aqui Jesus sai, o vê, o chama e ele o segue. No segundo tópico, é o versículo 28, ele se levantou, deixa tudo e o seguiu. O chamado de Jesus é irresistível, né? E ninguém há que resista ao chamado de Jesus. É impossível alguém ouvir a voz de Jesus, chamar e não atender, porque ele tem autoridade. E aquele a quem chama, ouve a sua voz, e ele conhece as suas ovelhas. Aquele que ele tem destinado a ser servo seu, ele vai chamar, e de forma alguma a sua palavra vai voltar vazia. Então, ele se levantou e, deixando tudo, seguiu a Jesus. Então, a despeito da autoridade conferida pelos romanos e o poder para obter dinheiro fácil, tudo isso perdeu o brilho para Levi Mateus quando viu a luz do olhar de Jesus, chamando com autoridade. Ele deixou que o passageiro ficasse para trás, né? Aquilo que é etéreo, aquilo que não tem valor, para tomar posse de um tesouro que não se corrompe. Depois, no terceiro tópico, no versículo 29, nós lemos lá: então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com ele à mesa. É interessante que ele não era realmente uma pessoa pobre, né? Era uma pessoa de condições, porque a sua casa, em primeiro lugar, cabia muita gente. E segundo, não está dizendo que Levi Mateus deu um banquete, mas sim um grande banquete. Uma outra palavra que nos chama a atenção é que aqui está dizendo que era um grande número de pessoas que estavam ali. E é destacado que era um grande número de publicanos, além de outras pessoas que estavam com ele à mesa. Ele deu um banquete porque ele queria honrar a Jesus. Aquele convite que ele recebeu de Jesus para segui-lo, ele não só deixou a coletoria, mas também preparou a honra do seu lar para Deus, que estava ali na pessoa de Jesus, e também não guardou essa honra consigo mesmo, só para ele. Ele quer então levar a palavra, quer levar aquela boa nova, aquela novidade, aquela transformação que ele recebeu na sua vida, aquela diferença que tinha acontecido na sua vida, para aqueles outros amigos seus,
aqueles colegas de trabalho, aqueles que também eram mal vistos, e que inclusive os fariseus, olhando para aquilo, indignados, ainda perguntaram, né, mais adiante ali, onde já se viu Jesus, que é o religioso, com os seus discípulos, comendo com pecadores, né? Nós que somos os santos, os estudiosos, doutores da lei, os sábios, né, aqueles que guardam o sábado, que guardam a lei, não fomos convidados, e eles convidam essa gente aí que é uma plebe que só serve para extorquir o nosso povo e que pratica toda a sorte de coisas erradas, né? Esses pecadores, os pecadores indignos. E cada pessoa tem um jeito de honrar ao Senhor pelos seus feitos. Levi fez uma festa para honrar a Jesus, para celebrar o seu novo começo. Você também é uma pessoa que procura honrar a Deus em seu local de trabalho, em sua empresa, em sua rede social, nas suas atividades, no meio dos seus amigos. Você compartilha com as outras pessoas quem você é e o que Deus tem feito na sua vida? Ou você é um crente anônimo que esconde a sua identidade, que tem vergonha do nome de Jesus? Levi Mateus chamou todas as pessoas do seu círculo para conhecerem a Jesus. Ele não ficou sentado. O reverendo Dr. Martin Lloyd Jones, famoso escritor, né, e pregador, ele disse o seguinte: não é errado ter amigos não cristãos. Errado é você ser um não cristão perto desses amigos. E é verdade. Qual a diferença que você tem feito na sociedade? Qual o exemplo que você tem dado? O que você tem feito para que as pessoas vejam que vale a pena servir a Jesus e que diferença Jesus fez na sua vida? É muito fácil, né? Um evangelho que se prega por aí, com vantagens mil, prosperidade e tudo mais, mas nós vemos aqui nesse texto um evangelho da prosperidade ao contrário, porque aquele que tinha abriu mão de tudo, simplesmente porque ele sabia que o maior valor não são os bens materiais, mas sim ter a Jesus, né? E que não queria a honra e a proeminência dos homens, mas ele buscava ser aprovado por Jesus. No versículo 30, nós vemos aqui: os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? É aquela posição que nós nos colocamos de julgar as pessoas achando que nós somos mais importantes. Nós temos que nos lembrar que nós fomos salvos não pelo que nós fizemos, porque Jesus ou porque Deus olhou para nós e falou assim: olha, porque aquele meu servo ali é muito bonzinho, eu vou dar a salvação para ele. Não, nada disso. Porque a nossa justiça diante de Deus é como trapo de imundície. Mas Deus aprove escolher alguns para o inferno, para a condenação eterna, e outros Ele escolheu pela sua mera vontade, para a sua glória, para a sua honra, conceder a graça de não dar aquilo que nós merecíamos: o inferno, a eternidade no inferno, no lago de fogo e enxofre. E nos concedeu pela sua graça, não pelas nossas obras, a salvação em Jesus, para estarmos com Ele para sempre na glória, para podermos viver no novo céu e na nova terra que Ele vai nos dar um dia, quando Ele vier. Então, nós temos que tomar cuidado com esse nosso orgulho espiritual de acharmos que nós somos mais importantes, e nós dizemos: nossa, mas como esses fariseus eram hipócritas. E a gente se esquece que eles foram colocados aqui na palavra para que eles servissem de espelhos para nós, e nós enxergássemos a nós mesmos naqueles fariseus e naquelas pessoas.
que somos nós, e é de nós que Jesus está falando, quão hipócrita nós somos e quão infiéis nós somos diante de Deus, que Ele, pela sua graça, nos regenera e nos justifica. Enquanto nós estivermos agarrados em nossas próprias justiças, nós não conseguiremos entender a mensagem e a graça do amor de Jesus. E é o que os fariseus faziam. Eles falavam, mas como que Jesus pode salvar um publicano, um pecador, uma pessoa que está extorquindo dos outros e ainda se assenta com esses pecadores? Não é? Porque eles não entenderam o amor de Jesus. Jesus, como Deus, não ama o pecado e nem ama o pecador, mas Ele regenera o pecador para que abandone o pecado. Ele condena o pecado e o pecador, mas aqueles aos quais Ele regenera, Ele salva, e esses são salvos para as boas obras, né? Eleitos para as boas obras em Cristo Jesus. Então os fariseus religiosos, eles estão aqui indignados por Jesus e os discípulos estarem banqueteando com os publicanos, os tais cães públicos, né? Públicos cães, aqueles que extorquiam as pessoas abusivamente. Nós também nos indignamos com os fariseus pela hipocrisia e pela soberba em não reconhecerem a autoridade de Jesus e o seu amor, mas nós nos esquecemos que eles ali estão refletindo a nossa natureza pecaminosa. Um recente estudo nos Estados Unidos, e graças a Deus que o irmão Josias veio aqui hoje, né? Lembrar que é o dia da Bíblia, né? A palavra de Deus que nos foi entregue para obtermos o conhecimento, né? E a fé vem pelo ouvir da palavra, e é por meio da palavra poderosa que o homem é alcançado pelo Espírito Santo, e Deus age através da sua palavra, né? Mas uma coisa lamentável nos nossos dias é que muita gente é evangélica e se diz cristã, mas poucos têm conhecido e lido essa palavra, poucas pessoas têm se dedicado. Por isso que eu digo que nós temos que tomar cuidado quando criticamos os fariseus e os hipócritas que estão aqui sempre pegando no pé de Jesus e dos discípulos, porque nós agimos de forma indigna do evangelho que nos tem sido conferido. E eu digo isso porque eu ouvi há pouco tempo o pastor John MacArthur, ele estava numa pregação dizendo o seguinte, que um recente estudo feito nos Estados Unidos revelou que mais de 50% dos entrevistados acredita que vai para o céu pelas suas boas obras. Dessas pessoas, eles fizeram outras perguntas lá, que puderam dar a conclusão de que Deus é tão bom que não vai condenar uma pessoa para ir para o inferno. E outros tantos disseram que o inferno não existe, só existe o céu. E pasmem, essa entrevista, essa pesquisa foi feita entre evangélicos americanos, não foi entre pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Imaginem o grau de ignorância da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é bem clara, né? Que Deus tem céu e inferno destinado para uns a glória, para outros a condenação eterna, que nós não somos justificados pelas nossas boas obras, afinal de contas, de que valeria, de que teria adiantado Jesus ter morrido na cruz por nós, se nós não seríamos salvos pelo sacrifício de Jesus, e sim porque nós somos bonzinhos, né? A nossa bondade não leva a lugar nenhum, né? E aquele que quiser se justificar como os fariseus, pela sua bondade, pela sua santidade, pelo seu conhecimento da lei, Jesus diz aqui no final do texto que ele veio para os doentes e não para os sãos. Você se considera são? Fique com a sua justificação na sua santidade, porque Jesus veio para os doentes, aqueles que reconhecem que são pecadores, confessam os seus pecados e se arrependem
como Jesus no finalzinho coloca como condição, né, o arrependimento. Então é muito sério. Se você valoriza a palavra de Deus, leia, conheça a doutrina da palavra de Deus, conheça as Escrituras, saiba que o inferno é real, que o céu é real, que ninguém por ser bonzinho vai para o céu, né? E que nós precisamos ter uma atitude como teve Levi Mateus, de reconhecer o seu estado e tomar uma atitude de buscar a Deus depois do chamado de Jesus. No versículo 31 e no versículo 32, então, nós vamos concluir essa breve palavra. Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Os fariseus não eram os sãos, mas nós somos os doentes para os quais Jesus veio. Graças a Deus por isso. Se você tem dúvida se é um chamado ou não, saiba que o simples fato de você estar sendo incomodado pelos seus pecados significa que o seu coração está ouvindo a voz do Espírito Santo e você é uma ovelha dele. Porque o fato do Espírito Santo tocar no seu coração e incomodar é porque o seu coração já não é mais um coração de pedra, mas ele deu um coração de carne. Os fariseus não são e nem eram assim, mas nós somos regenerados. Os fariseus se consideravam doutores da lei e filhos de Abraão, mas Jesus os enxergava como sepulcros caiados, brancos por fora e podres por dentro, filhos do diabo e mentirosos. Como você é visto por Jesus esta noite? Jesus te chama: segue-me. Devemos reconhecer que somos doentes e carentes de Jesus e deixar aquilo que nos embaraça, aquilo que nos amarra, aquilo que nos segura, para que Ele venha ter um banquete conosco na nossa casa, no nosso coração. Jesus veio para chamar pecadores ao arrependimento e não para continuarem na velha carne. Jesus chamou você para uma nova vida, para uma vida transformada. Jesus quer que nossa casa seja uma festa contínua para a glória dele. É esse o seu desejo? Que você possa colocar Jesus na sua devida posição de Senhor e Deus da sua vida, abandonar o pecado e viver uma vida de santidade, vocação para a qual todos nós fomos chamados, para a honra e glória do Senhor, porque todas as coisas são por Ele, para Ele e dele, porque Ele é o nosso Deus, toda a glória seja dada a Ele. Deus abençoe.